Olá, bom dia. Agora são 9 horas em ponto pelo horário de Brasília e agora vamos acompanhar as principais notícias desta manhã de sexta-feira. E olha só, um avião de pequeno porte caiu na manhã de hoje na região da Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Na queda, a aeronave atingiu um ônibus e a via foi totalmente interditada. De acordo com informações iniciais, ao menos 2 pessoas morreram e outras 2 se feriram. Um helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para resgatar os feridos. O avião teria capacidade para 8 passageiros. O Corpo de Bombeiros informou que, além do ônibus que foi atingido pela explosão da queda, outros veículos que estavam na avenida foram afetados. Havia um rastro de fogo na pista e uma coluna de fumaça densa no local. O acidente aconteceu por volta das 7h20 da manhã, horário de pico no trânsito na região. E pelas redes sociais, os motoristas que passavam por lá relataram ter visto a queda da aeronave na Marginal Tietê. Os destroços da aeronave ficaram espalhados no asfalto e a fiação aérea também ficou em chamas. E mudando de assunto, um novo voo de deportados dos Estados Unidos deve chegar hoje em Fortaleza, no Ceará. 135 imigrantes vão voltar ao Brasil nessa viagem. 80% são do estado de Minas Gerais. Esse é o segundo voo de deportados desde que Donald Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos. E desta vez o governo brasileiro está planejando um trajeto mais rápido para que os deportados não fiquem tanto tempo algemados dentro do avião. E agora vamos falar de economia. A inflação brasileira continua sendo o tema para a condução da política econômica do país. E o presidente Lula voltou a culpar o Banco Central e o aumento da taxa de juros. Acompanhe. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a inflação no meio do ano deve continuar acima do teto da meta de 4,5%, conforme a avaliação do Comitê de Política Monetária. Atualmente, o Banco Central trabalha com uma meta de inflação de 3% dentro de uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Em dezembro de 2023, a inflação acumulada medida pelo IPCA atingiu 4,83%, segundo dados do IBGE. Segundo o ministro, o recuo do dólar, que já ultrapassa 6%, pode ajudar a reduzir os preços no mercado interno. Haddad explicou que o efeito dos juros elevados sobre os preços tem um atraso natural. A taxa Selic segue em 13,25% ao ano e seu impacto sobre a inflação tende a ser sentido apenas após alguns meses. Em entrevista, Haddad destacou que a safra prevista para o ano e a recente valorização do real frente ao dólar são fatores que podem contribuir para a desaceleração da inflação. O preço do café já acumula alta superior a 37% nos últimos 12 meses e novas elevações são esperadas para os próximos 2 meses, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. O produto, que já se tornou o item mais caro da cesta básica, pode registrar um aumento adicional de 25% nos supermercados. Em comparação com outros alimentos, a alta do café tem sido mais acentuada do que a de itens como leite, arroz e óleo de soja, segundo o Instituto de Economia Agrícola. A tendência é que o café continue com preços elevados ao longo de 2024. A safra prevista para 2025 deve registrar um crescimento de pouco mais de 4%, com uma colheita estimada em mais de 51 milhões de sacas, segundo a Conab. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontou 3 fatores que, segundo ele, foram determinantes para a inflação dos alimentos nos últimos meses. Para Lula, a valorização do dólar, a política monetária do Banco Central e o aumento das exportações de produtos agrícolas foram os responsáveis. O presidente afirmou que os ministérios da Fazenda e da Agricultura estão conversando com o setor agropecuário e empresários para encontrar soluções que evitem novos aumentos nos preços dos alimentos, mas não chegou a detalhar as medidas. Lula sugeriu que a população não compre alimentos caros para que quem venda em um valor elevado reduza seus preços. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro.
Desde o início do seu mandato, a relação entre o governo e o Banco Central foi conturbada. À época, a gestão da autarquia era comandada por um nome indicado pelo governo Jair Bolsonaro. A taxa de juros elevada tem sido um dos principais pontos de divergência entre Lula e a política monetária da instituição. Em janeiro de 2024, a presidência do Banco Central passou para Gabriel Galípolo, indicado por Lula. No entanto, o ciclo de alta dos juros continuou, o que levou o presidente a declarar que mudanças na condução política monetária precisam ocorrer de forma gradual. E olha só, o Supremo Tribunal Federal retomou a votação do julgamento sobre a legalidade da revista íntima na entrada de visitantes a todos os presídios do país. O relator, ministro Edson Fachin, votou contra as revistas consideradas vexatórias. Já o ministro Alexandre de Moraes apresentou números apontando a importância deste procedimento, que impede a entrada de muitos objetos ilegais que são entregues aos presidiários. A votação foi suspensa e será retomada na próxima quarta-feira. E eu fico por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até já!